Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Na aula passada, nós retratamos sobre o Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Falamos também quais vacinas estão disponíveis pelo SUS e também mostramos o calendário vacinal, esse que foi atualizado em 2020. Hoje retrataremos sobre as doenças imunopreveníveis, que são doenças infecto-contagiosas em sua grande maioria, que podem ser prevenidas através de imunobiológicos, ou seja, as vacinas que retratamos na aula passada. Vamos iniciar pela doença chamada tuberculose. Ela é um problema de saúde prioritário no Brasil. Esse agravo atinge a todos os grupos etários, com maior predomínio nos indivíduos economicamente ativos, ou seja, as pessoas que fazem parte desse grupo de faixa etária de 15 a 54 anos e dando prevalência ao sexo masculino. Essa doença infecciosa atinge principalmente o pulmão. O agente etiológico, ou seja, o causador dessa doença, chama-se Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch. O modo de transmissão da tuberculose é de pessoa a pessoa, principalmente através do ar, através da fala, do espirro e principalmente a tosse de um doente de tuberculose pulmonar bacilífera lança no ar gotículas de tamanhos variados, contendo que no seu interior o bacilo de Koch. O período de transmissibilidade é quando houver, quando o doente estiver eliminando bacilos e não houver iniciado o tratamento. Com o início do esquema terapêutico recomendado, a transmissão é reduzida gradativamente a níveis insignificantes ao fim de poucos dias ou semanas. As crianças com tuberculose pulmonar, geralmente, elas não são infectantes. Como é que é feito o diagnóstico? É através dos seguintes métodos. Ou pode ser da forma clínica ou então laboratorial. Clínico se baseia nos sintomas e também na história epidemiológica, ou seja, na história pregressa do paciente. Os casos suspeitos de tuberculose em crianças e adolescentes devem ser encaminhados para a unidade de referência para investigação e confirmação do diagnóstico. Após a definição do diagnóstico e estabelecido o tratamento, a criança deverá voltar para ser acompanhada onde? Na unidade básica de saúde. A parte, o diagnóstico laboratorial é através de exames bacteriológicos. Primeiramente, com baciloscopia direta de descarga, que seria aquele exame onde o paciente vai realmente fazer a coleta do seu escarro, primeira coleta do dia, ou seja, o paciente acordou, ele não vai escovar os seus dentes para não ter estímulo de salivação, ele vai coletar num frasquinho, vai armazenar, geralmente a gente pede para colocar dentro da geladeira um período lá e leva para o laboratório para ser avaliado. Então, é um método prioritário que permite identificar doente bacilífero. Trata-se de um método simples e seguro, deve se realizar por todos os laboratórios e a baciloscopia direta deverá ser indicada para todos os sintomáticos respiratórios. Ou seja, isso aí é quando o paciente realmente ele está manifestando sintomas, ele está tendo tosse, e aí, principalmente quando essa tosse ela permanece por mais de 3 semanas. O exame radiológico, que é o exame de raio-x, ele é auxiliar no diagnóstico de tuberculose, justificando sua utilização, se possível, nos casos suspeitos. Este exame permite a identificação de pessoas portadoras de imagem sugestiva de tuberculose ou de outras patologias, como, por exemplo, a pneumonia. Como é feito o tratamento? Ele deve ser feito em regime ambulatorial, supervisionado, no serviço de saúde mais próximo à residência do doente. Antes de iniciar a quimioterapia, que no caso vão ser, a união de 4 medicamentos que esse paciente vai ter que fazer uso, faça necessário orientar o paciente quanto ao tratamento. As drogas usadas nos esquemas padronizados são as seguintes: isoniazida, a rifampicina, pirazinamida e etambutol. Esses 4 medicamentos fazem parte do tratamento, pessoal, e geralmente esse tratamento dura em torno de 6 meses.
Hepatite B é uma doença que cursa de forma assintomática ou sintomática, ou seja, o paciente pode ou não estar manifestando sintomas, até formas fulminantes. As formas sintomáticas são caracterizadas por mal-estar, cefaleia, que no caso é a dor de cabeça, febre baixa, anorexia. O paciente ele tende a perder peso, por isso que ele vai ficar num quadro mais anorexo. Astenia, que significa que o paciente vai ter uma perda ou então uma diminuição da força física também. Artralgia, vai ter as dores nas articulações, ele vai sentir náuseas, vômitos, desconforto no hipocôndrio direito, que fica na região abdominal, e aversão a alguns alimentos e ao cigarro. A icterícia também é um quadro em que o paciente geralmente ele se encontra mais amarelado, principalmente na parte esbranquiçada dos olhos, vai ficar mais amarelada também esse paciente, né? Vai ficar com essa característica aí também mais amarelado. Geralmente inicia-se quando a febre desaparece, podendo ser precedida por colúria. O que seria colúria, professora? Seria a coloração mais escurecida da urina. E hipocolia fecal, o que seria isso? É a diminuição da secreção de bile presente nas fezes. Hepatomegalia ou hepatoesplenomegalia é quando há o aumento de órgãos que se encontram no abdômen. Hepato, no caso, significa que é aumento do fígado, né? E hepatoesplenomegalia, além do fígado, ele também vai ter aumento do baço também, tá? Também podem estar presentes. Na forma aguda, os sintomas vão desaparecendo paulatinamente, ou seja, vão desaparecendo gradativamente. Algumas pessoas desenvolvem a forma crônica, mantendo um processo inflamatório hepático por mais de 6 meses. O risco de morte pelo vírus B depende da idade na qual ocorre a infecção. Assim, em menores de 1 ano, chega a 90%. Entre 1 e 5 anos, esse risco varia entre 20% e 50%. E em adultos, entre 5% e 10%. Portadores de imunodeficiência congênita ou adquirida evoluem para a cronicidade com maior frequência. O agente etiológico dessa patologia, dessa doença, é o vírus da hepatite B, que a gente também encontra em literatura como HBV. O modo de transmissão é o seguinte, o HBV é altamente infectivo e facilmente transmitido pela via sexual, por transfusões de sangue, procedimentos médicos e odontológicos e hemodiálise sem adequadas normas de biossegurança. Atualmente é muito difícil isso acontecer, porque é bem criterioso essa questão dos hemocentros. Eles têm, assim, um nível de qualidade muito alto, porque é exigido, justamente por conta desses riscos de contaminação, né? Não só pelo vírus da hepatite, mas também, por exemplo, do HIV. Então, tem que ter esse cuidado para dar uma margem de segurança quando for acontecer, né? A hemotransfusão, por exemplo. Então, hoje é mais difícil de acontecer isso nos grandes centros dos hemocentros, tá? Hemodiálise sem as adequadas normas de biossegurança, como eu falei também, pela transmissão vertical, no caso, no momento que a mãe, né, tá grávida, e aí pode passar esse vírus pro filho, ainda intraútero, né, por contatos íntimos domiciliares, no caso, quando ocorrer, por exemplo, compartilhamento de escova dental, de lâminas de barbear, alicate de unha, até mesmo por esmalte, viu, mulheres? Prestem bem atenção. Quando vocês forem em manicure, quando vocês forem fazer suas unhas, né? Cuidar das suas unhas, então sempre leve material seu, lixa, alicate, espátula, esmalte, porque até mesmo pelo esmalte existe essa possibilidade também de transmissão desse vírus da hepatite. Acidentes pérfuro-cortantes
Isso aí a gente também tem que ficar com muita atenção, né? Pelo fato de a gente ser profissionais da saúde. Compartilhamento de seringas e de material para realização de tatuagens e piercings. Essa questão de seringas geralmente é quando o paciente é usuário de droga, né? Existe uma possibilidade enorme também de transmissão desse vírus por conta desse compartilhamento de seringa. O período de transmissibilidade varia, né? Mas geralmente é de 2 a 3 semanas antes dos primeiros sintomas, mantendo-se durante a evolução clínica da doença. Geralmente o portador crônico pode transmitir esse vírus por vários anos. O diagnóstico, ele é clínico laboratorial e também laboratorial. Apenas com os aspectos clínicos não é possível identificar o agente etiológico, sem necessário que a realização de exames sorológicos, ou seja, a gente pede, né, a gente pede o HBsAg para ver se a pessoa tem o vírus da hepatite. E o tratamento, não existe tratamento específico para a forma aguda. Se necessário, apenas sintomáticos, como, né, se apresentar náuseas, vômitos e prurido. Prurido é coceira, viu, pessoal? Como norma geral, recomenda-se repouso relativo até praticamente a normalização das aminotransferases. Dieta pobre em gordura e rica em carboidrato é de uso popular, porém seu maior benefício é ser mais agradável para o paciente anorético, né? Então a gente tenta agradar de alguma forma o paciente, porque ele já vai se encontrar bastante debilitado. Então passa essa dieta com mais riqueza de carboidratos para satisfazer também o próprio paciente. Difteria. Trata-se de uma doença aguda, toxo-infecciosa, causada pelo bacilo toxigênico, que frequentemente se aloja nas amígdalas, faringe, laringe, nariz e ocasionalmente em outras mucosas e na pele. A manifestação clínica típica é a presença de placas pseudomembranosas branco-acinzentadas, aderentes que se instalam nas amígdalas e invadem estruturas vizinhas, né? A doença se manifesta por comprometimento do estado geral do paciente, com prostração e palidez. O paciente também vai apresentar levemente uma dor de garganta, vai apresentar também localização de placas existentes, né, em uma quantidade que vai variar também, e a febre normalmente não é muito elevada, vai variar em torno de 37,5 a 38,5 de febre. Nos casos mais graves, há um intenso aumento no pescoço, né, que o pessoal também chama de pescoço taurino, com comprometimento dos gânglios linfáticos dessa área, edema periganglionar nas cadeias cervicais e submandibulares, ou seja, vai ficar mais voltado ao aumento das glândulas na região do pescoço. Dependendo do tamanho e da localização da placa pseudomembranosa, pode também ocorrer o quê? Asfixia mecânica aguda no paciente, o que muitas vezes exige imediata traqueostomia para evitar a morte dessa pessoa. Tá? Qual é o causador dessa doença? O Corynebacterium diphtheriae, que é um bacilo gram-positivo produtor de toxina difterica. Modo de transmissão é o contato direto da pessoa doente ou do portador contato direto da pessoa doente ou do portador com pessoa suscetível através de gotículas de secreção eliminadas por tosse, espirro ou ao falar. O período de transmissibilidade, em média, é até 2 semanas após o início dos sintomas. O diagnóstico é através de isolamento e identificação do bacilo, mesmo sem as provas de toxigenicidade associadas ao grupo clínico e epidemiológico. O tratamento é através do soro antidifterico, que é uma medida terapêutica de grande valor e que deve ser feita em unidade hospitalar e cuja finalidade é inativar a toxina circulante o mais rapidamente possível e possibilitar a circulação de anticorpos para neutralizar a toxina produzida pelo bacilo. O tétano, pessoal, é uma doença que causa uma infecção aguda, grave,
Essa doença ela não é contagiosa com as outras, como a gente viu anteriormente, e ela é causada pela toxina do bacilo tetânico, Clostridium tetani, que entra no organismo através de ferimentos ou lesões de pele e não é transmitido, como eu havia falado anteriormente. É dividido em dois tipos, que pode ser o tipo de tétano acidental, que é decorrente de acidentes e se manifesta por aumento da tensão muscular geral, ou então pode ser também causado pelo tétano neonatal, que é decorrente do quê? Da contaminação do cordão umbilical em recém-nascido. Recém-nascido, lembrando, vocês já tiveram isso na aula de saúde da criança, mas RN é considerado até 28 dias de vida, viu? Neste caso, o sistema nervoso é afetado e o tétano provoca fortes dores, fazendo com que a criança tenha contrações, chore bastante e sinta dificuldade para mamar. Como que é feita a transmissão do tétano? Ocorre pela introdução dos esporos da bactéria em ferimentos externos, geralmente perfurantes, contaminados com terra, poeira, fezes de animais ou humanos. Isso porque o bacilo se encontra no intestino dos animais, e especialmente do cavalo e do homem, sem causar, né? No caso do homem é porque ele não vai causar doença. E os esporos podem estar presentes em solos contaminados por fezes ou com esterco na pele ou na poeira das ruas, por exemplo. Então, diferentemente do que as pessoas pensam, né, que é através só de pregos enferrujados, ou então de cercas que são enferrujadas, na verdade, ela se encontra em vários ambientes, viu, pessoal? Não é só em prego, em ferro que está enferrujado, não. No caso do tétano neonatal, que a gente conhece popularmente também como mal de 7 dias, a contaminação ela é decorrente por conta do cordão umbilical, porque muitas vezes as pessoas, ao invés de usar somente a gazinha com álcool 70, coloca esterco, coloca café, coloca um monte de coisa lá no umbiguinho da criança, achando que está fazendo benefício, mas na verdade está possibilitando para que essa criança ela tenha uma infecção que é causada pela bactéria do tétano, tá? Então, é só seguir o que sempre foi orientado. Vocês também vão orientar as mães, os pais, quem tiver lá, né, dessas crianças que tiver ainda com o biguinho para cicatrizar, que é somente feito com o quê? Com a gazinha embebida com álcool 70 e esperar secar. Porque é o álcool que vai permitir que tenha esse ressecamento da pele para o umbigo realmente cair. Não precisa colocar nada além disso no umbigo da criança. O diagnóstico, geralmente, o médico poderá confirmar por meio de um exame físico, no qual procurará por sinais de espasmos e rigidez pelos músculos do corpo, e por meio também de um questionário a respeito do histórico médico do paciente e de sua família. Isso aí, geralmente, é feito aonde? Isso aí é quando o paciente já é mais adulto, né? Testes laboratoriais não são necessários para realizar o diagnóstico do tétano, a não ser que sejam feitos para descartar a possibilidade de meningite, raiva, envenenamento por estricnina e de outras doenças com sintomas similares. O tratamento não há cura para o tétano, por isso o tratamento será focado na cicatrização da ferida por onde entraram os esporos da bactéria e no uso de medicamentos para tratar os sintomas. Coqueluche é uma doença infecciosa aguda, transmissível, de distribuição universal que compromete especificamente o aparelho respiratório, que são que é a traqueia e os brônquios, e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. O agente etiológico é o Bordetella pertussis, que é um gram positivo, um bacilo gram, aliás, um gram negativo, aeróbio, não esporulado, imóvel e pequeno provido de cápsula e fímbrias. O modo de transmissão é através do contato direto da pessoa doente com a pessoa suscetível, né? Por gotículas de secreção, por tosse, espirro, ou então quando há fala, né? Os perdigotos. A transmissão por objetos recém-contaminados com secreções do doente é pouco frequente, em virtude da dificuldade do agente sobreviver fora do hospedeiro. O período de transmissibilidade
Considera-se que o período se estende de 5 dias após o contato com o doente até 3 semanas após o início dos acessos de tosse típicos da doença. Em lactentes menores de 6 meses, o período pode prolongar-se até de 4 a 6 semanas após o início da tosse. O diagnóstico é específico, que é através do isolamento do agente etiológico, que é feito por cultura de material colhido de nasofaringe com a técnica adequada. Né? A gente faz, então, no caso, o suave nasal. A coleta do espécime clínico deve ser realizada antes do início da antibiótico terapia ou no máximo até 3 dias após seu início. O tratamento é através da eritromicina, de preferência o estolato, e antimicrobiano da escolha para o tratamento da coqueluche, por ser mais eficiente e menos tóxico. A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa viral aguda caracterizada por um quadro de paralisia flácida de início súbito que se manifesta de várias formas. Infecções inaparentes ou assintomáticas, ou seja, ela não manifesta nenhum tipo de sintomas, podendo ocorrer entre 90% a 95% dos casos. Abortiva em 5% dos casos, caracterizada por sintomas inespecíficos como febre, dor de cabeça, tosse e coriza, meningite asséptica, manifestando-se em cerca de 1% dos casos com sintomatologia inicial inespecífica e posteriormente sinais de irritação meníngea e rigidez da nuca também. E as formas paralíticas que apresentam um quadro clássico de paralisia flácida aguda, que é o PFA. O agente etiológico é o poliovírus, pertencente ao gênero enterovírus, que são 3 tipos, né? 1, 2 e 3. O modo de transmissão é principalmente por contato direto pessoa a pessoa, pelas vias fecal-oral, que é a principal, né, forma de transmissão, por objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou de portadores, pela via oral, por meio de gotículas e secreções orofaringe ao falar, tossir ou espirrar. Então, quer dizer que todo esse modo de transmissão estão ligados ao quê? As más condições habitacionais, a falta de higiene, né? Ou então a higiene precária e o elevado número de crianças numa mesma habitação. Tudo isso contribui para que exista essa transmissão. O diagnóstico laboratorial é realizado a partir de uma amostra de fezes do caso, né? Ou então de seus contatos. Deve ser coletada até o 14º dia do início do déficit motor, ou seja, quando já começar a ter a perda motora. Uma amostra de fezes em torno de 4 a 8 gramas, correspondente a um volume de 2/3 de um coletor padrão. O tratamento, infelizmente, não há um tratamento específico, mas todos os casos com as manifestações clínicas devem ser internadas para o tratamento de suporte. O rotavírus humano é uma doença causada por 7 tipos diferentes de sorotipos diferentes, né? Então, mas se trata de uma mesma espécie microbiana, porém, apenas 3 é que são responsáveis pela infecção do ser humano. Os principais sintomas são o quê? Diarreia, que pode levar à desidratação da pessoa, vômitos, febre, além de problemas respiratórios como coriza e tosse. A forma de transmissão pode ser fecal-oral, ou seja, o vírus é eliminado nas fezes do paciente contamina a água ou alimentos e pode entrar em contato com a pessoa através das mãos. O diagnóstico do rotavírus seria várias técnicas laboratoriais que possibilitam o diagnóstico do rotavírus. O seu tratamento ele deve ser feito por meio de reposição hidroeletrolítica e manejo dietética adequada. Não é recomendado o uso de antimicrobianos e também antidiarreicos. O tratamento da doença diarreica aguda consiste em 4 medidas, que é a correção da desidratação e do desequilíbrio eletrolítico, que no caso seriam o quê? Os planos A, B ou C. Esses planos A, B ou C, gente, se tratam de reposição de líquido, de soro no ar. Geralmente, a gente recomenda para o paciente ficar em casa
tomando soro caseiro ou então aquele soro de reidratação oral, que é distribuído também pela farmácia, que no caso a gente, se for por esse sorinho, a gente pede para diluir em 1 litro de água fervida ou filtrada, aquele componente daquele pacotinho, daquele envelope, e pede para a pessoa ingerir em até 24 horas. Se ainda assim a pessoa continuar tendo quadros de diarreia, a gente segue o plano B, que no caso, essa pessoa vai passar a tomar o soro, né? O soro vai ser injetado em veia para ter reposição do soro, soro fisiológico, e também colocando outros itens nesse soro, como complexo B e o que o médico achar necessário que deve ter fazer essa reposição. Se ainda assim não melhorar, tem o plano C, que aí no caso é caso mesmo do paciente ir para o hospital. Já que não resolveu dentro da unidade, se a pessoa ainda mostra-se com apatia, se ela mostra ainda que tem um quadro de desidratação, ainda mais se for severa, aí entra no plano C, que é esse plano mais profundo, esse plano que merece uma atenção maior. Combate à desnutrição, o uso adequado de medicamentos e a prevenção das complicações. A meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e também a medula espinhal. Pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como bactérias, vírus, parasitas e fungos, ou também por processos não infecciosos. Os principais sinais e sintomas são febre, dor de cabeça, na cefaleia, né? Vômitos, náuseas, rigidez de nuca e ou manchas vermelhas na pele. A forma de transmissão é de pessoa a pessoa, através das vias respiratórias por gotículas e secreções do nariz e da garganta. A transmissão também fecal-oral, que é de grande importância para a meningite viral, principalmente através das infecções por enterovírus. O diagnóstico em crianças menores de 1 ano de idade, os sintomas podem não ser tão evidentes, por isso é necessário ter atenção para a presença de fontanela, que é aquele buraquinho que a criança tem na cabeça, né, que o pessoal chama popularmente como muleira, tensa ou elevada, ou seja, quando ela está abaulada, quando ela está alta, é um sinal para a gente ficar em alerta. Irritabilidade, inquietação, com choro agudo e persistente, além da rigidez corporal com ou sem convulsões. O tratamento é realizado de acordo com a causa da meningite diagnosticada pelo médico, variando desde o tratamento para alívio dos sintomas nas meningites virais e traumáticas, até a antibiótico terapia nas meningites bacterianas, fúngicas e as eosinofílicas. Febre amarela é uma doença febril aguda de curta duração. Geralmente ela dura no máximo até 12 dias e a gravidade ela é variável. Ela apresenta-se como infecções subclínicas e ou leves até formas mais graves e fatais. O quadro típico tem evolução bifásica, que é o período de infecção e de intoxicação, com início abrupto, febre alta e pulso lento em relação à temperatura, calafrios, dor de cabeça intensa, mialgias, que no caso é dor no corpo, prostração, que é a fraqueza também, náuseas, vômitos, durante cerca de 3 dias, após os quais se observa a remissão da febre e melhora dos sintomas, o que pode durar algumas horas ou no máximo 2 dias. O caso pode evoluir para a cura, ou seja, esse paciente pode melhorar esses sintomas, ou ir para a forma grave, que é o período de intoxicação, caracterizado pelo aumento da febre, diarreia e o reaparecimento de vômitos com aspecto de borra de café, instalação de insuficiência hepática e renal. Surgem também icterícia, né, que é o quadro de amarelidão também da pessoa, manifestações hemorrágicas, hematêmese, que é sangue no vômito, melena, que é sangue nas fezes, epistaxe, hematúria, que também é sangue na urina, sangramento vestibular, que é sangramento pode vir também a sangrar o ouvido da pessoa, e da cavidade oral, entre outras. Oligúria, que é diminuição da urina,
E albuminúria, desculpa, que é presença de albumina na urina. E prostração intensa também, além do comprometimento do sensório que se expressa mediante obnubilação mental e de torpor com evolução para coma. Tem duas formas, gente, de febre amarela, que no caso é a febre amarela urbana e a febre amarela silvestre, mas a gente vai focar mais na febre amarela urbana, tá? Que ela é o seguinte: os tipos de vetores, os hospedeiros, no caso, o vetor da FAS, que no caso é a febre amarela silvestre, é um mosquito do gênero Haemagogus jantinomis. E os hospedeiros naturais desse mosquito geralmente são os macacos e não nós, seres humanos. Já o homem, ele é mais propenso a ser picado pelo mosquito Aedes aegypti, que aí no caso vai dar a febre amarela urbana, que é a doença mais clássica que acomete assim dentro da cidade. A FAS, que é a febre amarela silvestre, geralmente é quando o homem que não é imunizado, quando ele nunca tomou a vacina de febre amarela, vai, por exemplo, acampar em um local onde tem muita recorrência de febre amarela. Aí pode ser que ele seja acometido de febre amarela silvestre. O modo de transmissão, então, da FAS, que é a febre amarela silvestre, geralmente o macaco infectado, ele é picado pelo mosquito, né? Aquele lá, o Haemococcus, ele vai picar esse macaco que é infectado e vai o quê? Vai pegar e transmitir, vai transmitir para o macaco sadio, pela picada também. E a febre amarela urbana, que é o que é mais normalmente, o que é o comum da gente, o que acontece? O mosquito vai picar um homem que está infectado com febre amarela e aí vai picar também depois um homem que está saudável. Ele vai acabar transmitindo por conta dessa pessoa que já estava doente, então é através da picada do mosquito mesmo. O diagnóstico é clínico, epidemiológico e laboratorial. O diagnóstico laboratorial é feito por isolamento do vírus e amostras de sangue ou de tecido hepático, por detecção de antígeno em tecido. O tratamento geralmente não existe, né? O antiviral específico é apenas sintomático com cuidadosa assistência ao paciente que sob hospitalização, ou seja, geralmente quadros de febre amarela tem que ser hospitalizado, deve esse paciente ficar em repouso com a reposição de líquidos e também das perdas sanguíneas, quando indicado. Os quadros clássicos e ou fulminantes exigem o que? O atendimento em unidade de terapia intensiva, que é a UTI, o que reduz as complicações e também a possibilidade de letalidade, ou seja, possibilidade de morte desse paciente. O sarampo é uma doença infecciosa aguda de natureza viral, que é transmitida geralmente por contágio, né? Extremamente contagiosa. A viremia decorrente da infecção provoca uma vasculite generalizada, que é responsável pelo aparecimento das diversas manifestações clínicas. A forma de transmissão de sarampo é de pessoa a pessoa através das secreções nasofaríngeas, expelidas através de tosse, espirros, quando a pessoa fala ou então ela respira. O diagnóstico é clínico, laboratorial e epidemiológico. O diagnóstico laboratorial mais usado é o ELISA, para a detecção de quê? Dos anticorpos específicos, que são o IgG e o IgM. Também faz a identificação do vírus, que tem como objetivo estabelecer o padrão genético circulante no país, e os casos autóctones, que no caso do sarampo, né, os casos importados para diferenciar do vírus selvagem do vírus vacinal. O tratamento é sintomático, podendo ser utilizados antitérmicos, hidratação oral, terapia nutricional com incentivo do aleitamento materno, caso seja do bebezinho, né? E higiene adequada dos olhos, pele e vias aéreas superiores. A doença cachumba se trata de uma doença viral aguda, caracterizada por febre e aumento do volume de uma ou mais glândulas salivares, geralmente a parótida, e às vezes glândulas sublinguais e submandibulares.
Em homens adultos ocorre a orquiepididimite, que é aproximadamente a causa de 20 a 30% dos casos. Em mulheres pode ocorrer a oforite, com menor frequência, acometendo cerca de 5% dos casos. Aproximadamente um terço das infecções pode não apresentar aumento clinicamente aparente dessas glândulas também, tá? Mais raramente pode ocorrer a encefalite. O modo de transmissão também é por vias aéreas, através da disseminação de gotículas ou então por contato direto com saliva de outras pessoas infectadas. O diagnóstico é clínico epidemiológico, através da sorologia, né, provas sorológicas que geralmente é ELISA ou então inibição da hemaglutinação. O tratamento é de suporte, que geralmente a gente recomenda repouso e analgesia. E o tratamento de apoio para a orquite, no caso, é quando, por exemplo, a cachumba no homem desce, né? Que o pessoal fala assim, desce para os testículos. Então, tem o que? Às vezes a suspensão de bolsa escrotal, através de suspensório, aplicação de bolsas de gelo, analgesia também quando necessário. A rubéola é uma doença exantemática, viral aguda, caracterizada por febre baixa e exantema maculopapular, que se inicia na fase couro cabeludo e pescoço, e pode se espalhar para troncos e membros também. Cerca de 25 a 50% das infecções pelo vírus da rubéola são subclínicas, ou seja, elas não apresentam sinais e sintomas clínicos características da doença. Tem curso benigno e toda sua importância epidemiológica está relacionada à síndrome da rubéola congênita, quando a doença ocorre nos 5 primeiros meses da gestação, que aí sim pode resultar em aborto, natimorto, malformações congênitas, que pode o quê? Causar na criança cardiopatias, surdez ou então catarata. O modo de transmissão é direto, pelo contato com secreções nasofaríngeas de pessoas infectadas. O diagnóstico geralmente é clínico, laboratorial e epidemiológico. E é sempre feito também com o teste ELISA para detectar os anticorpos específicos de IgG e IgM. E é importante ressaltar que os resultados não reagentes para IgM não descartam a possibilidade de infecção recente pelo vírus da rubéola. O tratamento, não há tratamento disponível para interromper a infecção da rubéola, mas os sintomas são tão leves que o tratamento não costuma ser necessário. Porém, para evitar a transmissão do vírus para outras pessoas que eventualmente não foram vacinadas ou então precisam tomar o reforço da vacina, os pacientes devem permanecer em suas casas durante o período de altas chances de contágio. A varicela é uma infecção primária, aguda, altamente contagiosa, caracterizada por surgimento de exantema de aspecto maculopapular e distribuição centrípeta, ou seja, do centro para as periferias, que após algumas horas adquire aspecto vesicular, evolui rapidamente para pústulas e posteriormente forma crostas em 3 a 4 dias. Pode apresentar febre moderada e sintomas sistêmicos. Principal característica clínica e o poliformismo das lesões cutâneas que se apresentam nas diversas formas evolutivas, acompanhadas de quê? De prurido, de coceira. Em crianças, geralmente a doença é benigna e autolimitada. Em adultos e adolescentes, em geral, o quadro clínico é mais exuberante, ou seja, é mais complicadinho. Modo de transmissão é de pessoa a pessoa, pelo contato direto ou por secreções respiratórias. E raramente através de contato por lesões, com as lesões, né? Também pode ser transmitida indiretamente por objetos contaminados com secreções de vesículas e membranas mucosas de pacientes infectados. O diagnóstico principalmente é clínico epidemiológico, o tratamento quando a pessoa manifesta sintomas, deve-se tomar antihistamínicos para atenuar a coceira,
banhos de permanganato de potássio. Havendo a infecção secundária, recomenda-se o uso também de antibióticos sistêmicos. Já o tratamento tópico é utilizado compressas de permanganato de potássio e água boricada 2%. Deve-se ter o cuidado também de proteção dos olhos quando a aplicação do permanganato. A hepatite A, pessoal, é uma doença viral aguda, de manifestações clínicas variadas, desde formas subclínicas e até fulminantes. Os sintomas se assemelham a uma síndrome gripal, porém a elevação de transaminases. A frequência de quadros ictéricos aumenta com a idade, variando de 5 a 10% em menores de 6 anos, chegando de 70 a 80% nos adultos. O quadro clínico é mais intenso à medida que aumenta a idade do paciente. A forma de transmissão é fecal-oral, veiculação hídrica e de pessoa a pessoa. Também existe também a transmissão percutânea, que é a inoculação acidental, e parenteral, transfusão, que existe, mas são muito raras, devido ao curto período de viremia. O diagnóstico pode ser clínico laboratorial, clínico epidemiológico e laboratorial. Não existe tratamento específico para a forma aguda, se necessário apenas sintomático para náuseas, vômitos e prurido, que é a coceira. Como recomendação geral, orienta-se repouso relativo até praticamente a normalização das aminotransferases. Deve-se também orientar a dieta pobre em gordura e rica em carboidratos, mas assim, para agradar mais a questão do paladar e também a questão de aceitação do paciente. De forma prática, deve-se recomendar que o próprio paciente defina a sua dieta de acordo com seu apetite e aceitação alimentar. Medicamentos não devem ser administrados sem recomendação médica para não agravar o quê? O quadro hepático. Agora, pessoal, nós vamos falar, fechamos, né, essa questão das doenças imunopreveníveis e agora nós vamos retratar sobre a questão das doenças crônicas não transmissíveis na saúde pública. A relação de doenças denominadas crônico-degenerativas ou modernas é bastante abrangente, mas a hipertensão arterial e o diabetes na saúde pública serão bastante abordadas devido ao que às altas taxas de sua incidência e prevalência em nosso país. Essas doenças, essas doenças podem ser prevenidas se houver ações educativas que trabalhem com a perspectiva de modificar o estilo de vida pouco saudável. Para o diabetes, estima-se que metade dos casos novos poderia ser evitada com o controle do quê? Do excesso de peso. Outros 30 seriam evitados com o combate ao sedentarismo. As atividades, pessoal, desenvolvidas nas unidades básicas de saúde, objetiva a captação dos clientes hipertensos e diabéticos pela adoção de uma estratégia de verificação dos níveis de pressão arterial e glicemia. Nas atividades de acompanhamento aos clientes de educação em saúde, as seguintes medidas terapêuticas não farmacológicas devem ser abordadas. O que seriam essas medidas? Quais seriam, na verdade, essas medidas? Restrição ou eliminação de hábitos pouco saudáveis, que seria o quê? O alcoolismo, o tabagismo, necessidade prática regular de exercícios físicos, redução do consumo de café. Essas medidas são principalmente voltadas para os pacientes que são o quê? Que são hipertensos. Por que redução do café? Porque o café ele está intimamente ligado com o aumento de pressão também. É tanto que quando um paciente chega para verificar o valor da sua pressão arterial, a gente sempre recomenda o quê? Para ele, se ele vier caminhando, para ele sentar, para a gente fazer a medida em torno de 10 a 15 minutos depois do repouso dele. Se ele tiver com a bexiga cheia também, para esvaziá-la. E também perguntar se ele fez o consumo de café, porque o café ele tem essa característica de aumentar a pressão arterial.
A gente orientar também a ingestão de dieta pobre em sal e gorduras, e no caso de diabetes, restrição do consumo de carboidratos. Então, outra forma também, outra medida para ser uma medida terapêutica também para hipertensão é isso, também diminuição do consumo de sal. Já para o diabetes seria a diminuição do que? Da quantidade de carboidrato. Seguindo também as medidas terapêuticas voltadas agora para o diabético, era a manutenção de peso corpóreo próximo ao ideal, isso também vale para hipertensos. Inclusão de atividades de lazer no cotidiano, importante para os dois. Cuidados com os pés dos clientes diabéticos, que a gente sabe, né, que devem ser mantidos limpos e secos após o banho. Os pés também devem ser hidratados com loção e evitar que esse paciente passe o hidratante entre os dedos, porque corre o risco de quê? De ter umidade. Os pés devem ser atentamente examinados todos os dias, né? Pesquisando a existência de feridas ou cortes não anteriormente percebidos, preferencialmente. Usar sapatos fechados, confortáveis e sempre examiná-los por dentro antes de calçá-los. Ao observar qualquer alteração na coloração dos pés ou ferimento, tal fato deve ser notificado ao profissional que acompanha o caso. Para os diabéticos, insulino dependentes, cuidados na conservação e na autoadministração de insulina, né? As atividades envolvidas nas unidades básicas de saúde objetiva a captação de que dos clientes hipertensos e diabéticos pela adoção de uma estratégia de verificação dos níveis de pressão arterial e a glicemia também. Uma vez inscritos nas atividades dos programas, esses pacientes eles devem ser submetidos a avaliações periódicas que, além da pressão arterial, devem incluir também a verificação do peso dessa pessoa e a realização de alguns exames complementares. Um desses, né, exemplos seria o que? O eletrocardiograma, o exame de sangue, exame de urina. Sempre que houver necessidade, tem que ser solicitado esses exames. Os pacientes, eles devem receber também os medicamentos necessários para o controle das doenças, que no caso seria as drogas antipertensivas, os hipoglicemiantes orais, a insulina também, que é de acordo com a relação de medicamentos constantes da farmácia básica. Esses tratamentos, né, principalmente da hipertensão e também do diabetes, eles se baseiam na adoção de medidas farmacológicas e utilizam, né, no caso, as drogas, esses medicamentos, e as não farmacológicas através de dietas e também a atividade física, que é isso que a gente deve sempre orientar para o paciente, para ele não ficar somente habituado na medicação. Ele também deve fazer o papel dele, né? Fazer a atividade física, ele deve também fazer a dieta para que o tratamento seja realmente eficaz. É importante sensibilizar esse cliente, esse paciente, a importância da adesão ao tratamento, para o quê? Para garantir melhores resultados através de atividades coletivas ou então individuais, que no caso seriam o quê? As educações em saúde que todos nós, como profissionais da saúde, pessoal, a gente pode fazer, seja através de grupos, através de campanhas, de cartaz, enfim. Não importa a maneira que seja, mas deve existir esse tipo de sensibilização para que o paciente ele tenha adesão ao tratamento, que é um fator decisivo para que ele não piore o seu estado. E deve ser informado quanto à possibilidade de complicações das doenças. Então, a gente tem que sensibilizar para ele também saber identificar quando ele realmente não está bem. Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Vou sentir saudade de todos vocês. Desejo a todos sucesso na carreira de vocês. Um forte abraço. Não se esqueçam, estudem, porque a luz do mundo é o poder do conhecimento.